a gente fala a respeito de China e Huawei. Uma das questões principais é que a Huawei, uma empresa comandada por um homem chamado Han Jianfei, guardem esse nome, Han Jianfei, ele é um coronel reformado do Exército de Libertação Popular, as Forças Armadas da China, e um membro do Partido Comunista que jurou devotar a vida pelo comunismo. Agora, o fato é que Han Jianfei, à frente da Huawei, é acusado de ser parte do complexo industrial militar. Isso pelo governo dos Estados Unidos. Essa empresa é considerada parte do complexo industrial militar e também das organizações de uso duplo civil-militar do Partido Comunista Chinês. Isso se estende até um grau mais amplo. Isso envolve sanções a essa empresa e não só nos Estados Unidos. Ela é barrada Suécia, Canadá, Reino Unido, onde mais? Austrália, Nova Zelândia, a lista é longa. Fato é, a Huawei, que não só é um player importantíssimo nas telecomunicações brasileiras, atua por, assim, you name it, assim, pode escolher. Se for passar pela sua companhia, provavelmente se der uma olhada no modem aí, que veio com a sua operadora, muito provavelmente ele é da Huawei. Se você está no Paraná, provavelmente, se já tem mais de uns 2 anos que você recebeu, vai ser da Huawei, outros estados também. Envolve toda a infraestrutura de telecomunicações do Brasil e já foi uma empresa muito polêmica aqui no país no passado. Em especial, houve um episódio durante a pandemia, quando a China reteve insumos para a produção de vacinas. Foi aguardado, saiu a portaria para a licitação do 5G, permitindo que a Huawei participasse. Havia muita pressão do governo Trump anterior na época para que isso não ocorresse. Depois que a portaria saiu sem nenhuma restrição à Huawei, os insumos foram liberados. E isso é um comportamento visto mundo afora. Eu falo isso para a gente ter um pouco do histórico da companhia. Agora, o fato é que uma subsidiária dessa companhia, dessa Huawei, segundo os acordos que foram firmados na China, e a gente tem aqui mesmo que veio, isso é o pronunciamento do governo brasileiro sobre os acordos firmados aí no meio de maio, quando a delegação brasileira do presidente esteve na China. Entre os acordos firmados, uma companhia chamada Sparkle, que é uma subsidiária da Huawei, estaria envolvida com processamento de dados em uma série de serviços do Brasil, incluindo IBGE, estatística, mais que isso. Para entender esse caso, a gente vai conversar então com a nossa editora de China aqui no Epoch Times, entrevista in-house, prata da casa. A gente fala novamente com a Manu Couri. Vem para cá, Manu, e vamos entender esse caso. Então explica para a gente exatamente qual é a situação, o que foi esse acordo assinado entre essa Sparkle, se eu tenho o nome corretamente, subsidiária da Huawei, e o governo brasileiro. Perfeito, Marcos. Bom, acontece assim, esse acordo foi assinado quando a gente teve aquela viagem da comitiva brasileira à China, que aconteceu há poucos dias, e a ideia seria que eles vão utilizar a tecnologia de inteligência artificial da Huawei para criar uma nova estrutura de processamento de dados aqui no Brasil. Então, esse acordo foi assinado entre a Dataprev, que atua é uma estatal brasileira, que eles cuidam do gerenciamento de dados de alguns órgãos do Brasil aqui, como, por exemplo, o INSS, a Receita Federal e até mesmo o Ministério da Economia, e foi feito entre eles e essa subsidiária da Huawei, a Sparkle, que você comentou. A questão que surge aqui são algumas preocupações por conta do histórico da Huawei. Mas é interessante a gente até destacar que a Dataprev, eles na verdade já até têm uma plataforma atualmente que seria uma plataforma para reunir vários dados dos brasileiros, para tentar fazer com que vários dados que estariam espalhados em outras plataformas fossem reunidos nessa plataforma. Só que ainda não está claro se eles estariam utilizando essa tecnologia da Huawei, se eles vão utilizar essa tecnologia da Huawei nessa mesma plataforma ou se eles iriam criar uma outra plataforma. Até agora eles não deram tantos detalhes ainda, mas basicamente é isso que a gente sabe até agora. Então, basicamente, o que isso implica? Porque a gente está falando de uma empresa que já foi proibida aí em, quase uma dezena de países por questões de espionagem e preocupações de segurança nacional, e eles teriam acesso aos dados. Então, vamos começar nessa história pouco a pouco, Manu. Primeiro, quero que você explique para a gente. A Huawei ter acesso a esses dados significa que o Partido Comunista Chinês teria acesso a esses dados? Em princípio, pela legislação chinesa, sim, certo? Sim, Marco, de acordo com, na verdade, várias regulamentações que têm sido passadas na China nos últimos anos, como, por exemplo, em 2023 a gente teve a lei de anti-espionagem, antes mesmo a gente teve, em 2017, a lei de segurança nacional, tudo isso obriga todas as empresas chinesas a fornecerem dados para o Partido Comunista Chinês se eles pedirem esses dados. Eles têm ali que seria, por exemplo, caso eles considerem que existe algum tipo de ameaça à segurança nacional do país. No entanto, quem define o que seria uma ameaça à segurança nacional é o regime
regime chinês. Então, eles podem fazer qualquer tipo de alegação para ter acesso a esses dados. Tanto que por isso que a gente teve uma repercussão tão grande, por exemplo, com o TikTok ali nos Estados Unidos, justamente porque eles tinham esse tipo de preocupação que os dados dos americanos fossem enviados para a China, que o regime chinês realmente tivesse acesso a esses dados. E agora surgem preocupações dessa associação entre a Dataprev e essa subsidiária da Huawei, justamente por ser uma estatal brasileira que tem acesso a tantos órgãos do governo brasileiro. E tantos órgãos, quais órgãos? Vamos entrar um pouco mais em detalhes sobre isso. Antes da gente entrar no ar, a gente estava conversando e a gente falava sobre saúde, IBGE, Previdência. Então, detalhe para a gente quais são alguns dos principais que podem configurar uma preocupação estratégica nesse sentido, pelas informações que a gente tem, pelo menos até agora. Marcos, então, os principais órgãos que atualmente a Dataprev atende é o INSS, a Receita Federal e o Ministério da Economia. Claro, a gente não sabe, como eu te comentei, a gente ainda não tem detalhes realmente de como tudo isso vai acontecer. Então, por exemplo, que agências vão utilizar realmente essa tecnologia de inteligência artificial, como tudo isso vai funcionar, ainda a gente vai ter que esperar para ter mais detalhes. Mas a gente tem uma prévia disso, já vendo o histórico de órgãos do governo que a Dataprev atende, né? E agora, algumas das questões mais cabeludas a respeito disso e implicações estratégicas. Vamos destrinchar isso um pouco mais. A gente está falando, em tese, de uma companhia que, justamente por preocupações de espionagem, de integrar o aparato militar chinês, foi barrada nos Estados Unidos, no Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Suécia, na Polônia, teve 2 executivos presos, uma coisa complicadíssima. Agora, o Brasil depende, por exemplo, do fornecimento de uma série de tecnologias de armamento dos Estados Unidos para o funcionamento pleno de suas forças armadas. Existe o projeto dos caças F-39 Gripen, também uma transferência de tecnologia da Suécia. Em tese, quando a gente coloca esse cenário, agora extrapolando isso e tentando pensar em termos mais amplos, isso não gera um risco mesmo de que, por exemplo, algum contrato militar seja cancelado? Uma coisa que a gente já viu antes mesmo, com a tentativa de empresas chinesas comprarem a Avibras, produtora do sistema Astros antiaéreo. Então, vamos extrapolar isso, Manu. Traz para a gente a análise. Isso poderia criar preocupações nesse sentido, no seu parecer? Marcos, eu acredito que sim, com certeza. Eu até, na verdade, quando a gente teve toda essa aproximação entre o governo brasileiro e o regime chinês, a gente já teve algumas declarações de algumas empresas ali da Suécia, nada confirmado, foi toda especulação. No entanto, já vieram algumas coisas à tona de que eles realmente estariam com algumas preocupações de fazer transferência tecnológica para o Brasil no setor militar, justamente por conta disso, da gente realmente estar se aproximando cada vez mais do regime chinês. E vale destacar que isso foi antes da gente ter vários acordos para troca de dados com o regime chinês. Imagine agora se a gente realmente tiver tudo isso oficializado, onde vários órgãos do governo brasileiro, a gente tiver toda essa conexão de dados, onde todos esses dados do governo possam realmente estar nas mãos do regime chinês. Então, eu acredito que outros países vão realmente demonstrar preocupação com isso, justamente porque agora, como você mesmo comentou, vários países, inclusive, barraram a Huawei justamente por preocupações com segurança nacional. Então, eu acredito que isso coloca o Brasil numa posição bem delicada. E, Manu, só falando do Gripen, a Suécia é um deles também, que teve restrições à Huawei, não é? A Suécia foi um dos países que teve restrição à Huawei. Eles fecharam, se não me engano, foi 2020 que eles colocaram várias legislações para banir todos os equipamentos da Huawei. Até vale destacar que, na verdade, é um processo, né? Então, por exemplo, ainda existe equipamentos da Huawei nesses países? Existe, porque é um processo bilionário. Eles vão gastar muito dinheiro para retirar todos os equipamentos da Huawei desses países. Então, isso vai acontecer ao longo dos anos. E até vale destacar que a gente teve alguns casos, se não me engano, foi 2022, do governo americano demonstrando preocupações porque eles tinham algumas antenas de celulares da Huawei que ainda estavam nos Estados Unidos e ficavam perto de algumas bases militares e eles estavam com medo de que eles pudessem interceptar o sinal deles nessas bases militares. Então, os países realmente têm se preocupado com isso e tentado retirar não somente a Huawei, inclusive, mas a ZTE, que é outra empresa de tecnologia chinesa, de toda a sua estrutura essencial do país. Perfeito, importantíssimo. Eu mencionei o caso da Suécia porque é o fornecedor do caça F-39 Gripen. O Brasil se tornaria o primeiro país da América Latina a ter um caça tão moderno. E mais uma preocupação que vem aí à tona, a gente continua monitorando o caso, muito emergindo a partir dessa visita. Demora tempo para a gente passar por esses acordos. Muito obrigado por trazer a apuração, Manu. Boa noite. Muito obrigada, Marcos.